Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai mover o seu coração. A inicial aquela. Só o nome. Esperar só um minutinho, já vai sair na tela. Não está saindo ali? Se o Jonathan puder ajudar ali. As 5 portas da vida. Repita comigo. As 5 portas da vida. Mais uma vez, as 5 portas da vida. Então vamos lá. A nossa vida, com o passar do tempo, ela vai adquirindo emoções em nós. A cada ciclo, a cada situação, vai gerando algumas emoções. E isso são essas portas que nós temos. E essas portas, elas, conforme nós vamos recebendo e vai entrando pelas portas, nós vamos gerando algo na nossa vida. E a primeira porta, primeiro, Deus criou algo que eu chamo de porta, que são os nossos sentidos. A visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Esses sentidos são como portas que abrem o mundo, que pode influenciar o nosso coração e a nossa alma. O que nós lemos aqui então? Antes de tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então essas portas abrem um mundo que influencia o nosso coração e a nossa alma. Então, se nós tivermos cuidados com essas portas, que podem permitir a entrada de coisas que nos aproximam de Deus, ou de coisas que nos afastam de Deus, de coisas que vão gerar algo bom para a nossa vida, ou coisas que podem gerar algumas coisas ruins para a nossa vida. Estão tudo ligado a essas portas. Então eu quero refletir com vocês e, para iniciar, eu vou falar da primeira porta que eu separei, que são os olhos. Tem aí para nós o versículo, a primeira porta dos olhos? Olha só, porta dos olhos. Em Mateus 6, 22, assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Queridos, então, uma dessas portas, que dizem em Mateus 6, 22 e 23, é a candeia do corpo. São os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Todo o seu corpo será bom. Tudo estará bom na sua vida. Então, uma das portas importantes da nossa vida é o que nós estamos enxergando, o que nós estamos vendo. Quais são as emoções que estão sendo tiradas dos nossos olhos? Pode colocar para nós, 2 Samuel 11, 2, 4. Davi pecou porque os olhos, olhou para onde não deveria olhar. Você lembra a situação da Betseba, quando Davi olhou para ela? Ele estava olhando algo que não era para ele olhar. Ele estava com os seus olhos em algo que não poderia estar os seus olhos. Quando Davi olha para ela naquele momento e manda chamar ela para ter relações com ela, para se deitar com ela, e depois disso ela engravidou, depois disso ele manda o marido dela à frente da batalha para matar o marido dela morre. Por quê? Tudo isso o que aconteceu? Porque Davi estava olhando o que não deveria olhar. Quando Davi olha o que não deveria olhar, causou morte para uma pessoa, destruiu um casamento, destruiu uma família e, com consequência, morre depois a criança. Os filhos de Davi, um filho dele pega desculpa a palavra aqui, né? Mas vou falar. Abusa da irmã.
Quando ele abusa da irmã, o outro irmão fica mal com isso. Abusou a minha irmã. Vai lá, dá um jeito, mata ele, mata o irmão. Depois o outro filho de Davi pega, se levanta contra Davi, toma o reinado de Davi. Davi tem que fugir do seu reino, fugir do seu filho. Quando ele foge do seu filho, alguns que são fiéis ao rei Davi, vão lá e matam o seu filho também. Morreu mais um filho. Uma desgraça na família. Uma desgraça terrível aconteceu no lar, na casa de Davi, um rei poderoso, um homem segundo o coração de Deus. Não era qualquer homem, não. Era um homem que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Aonde toda a sua descendência seria abençoada. Depois veio reis, Salomão, um homem poderoso, sábio, que veio da sua linhagem, porque era a promessa de Deus. Mas por causa dos seus olhos, houve uma traição, e ocorreu uma tragédia terrível na sua família. Quantos por causa dos olhos? Quantas famílias estão sendo desfeitas? Quantas traições estão acontecendo? Quantas coisas ruins estão acontecendo por causa dos olhos? E os olhos também, eu coloquei aqui, você pode ver, é um casal brigando e um filho no meio. Aonde nos seus olhos, uma criança, ou você quando criança, ou você agora adulto, as crianças veem os pais discutindo, brigando, está tudo sendo filmado pelos seus olhos. Ele está vendo ali a dissensão dentro do lar, a confusão dentro da casa. E muitos se criaram vendo essa confusão. Muitos se criaram vendo a dissensão dentro do lar, o conflito dentro do lar. E por ter visto isso, não consegue, quem sabe alguns não conseguem ter um casamento abençoado, porque viu esse conflito no lar e repete o padrão. E hoje, muitos casamentos estão assim também. Mas eu digo uma coisa para você, dentro do lar, dentro da casa, não deve ter confusão e dissensão. Aí o que ele vê? O que é um casamento? É brigas, é confusões, é contenda. O que é o casamento? É infidelidade, é mentira, é traições. É isso que essa criança está vendo. O segundo slide, passa o próximo. Porque é tudo os olhos estão vendo. Jó fez um pacto com os seus olhos para não olhar para o que desagrada a Deus. Em Jó 31:1. Devemos escolher e ver o que edifica e rejeitar o que contamina. Aqui nós já estamos vendo, aqui é um outro olhar. Crianças vendo os seus pais tendo aquele momento de alegria, de amor. Você está vendo? É os seus olhos que estão vendo. Antes os seus olhos estavam vendo uma dissensão, uma briga, confusão. Agora os teus olhos estão vendo crianças felizes e os pais se amando. Amor no lar. Aonde essa casa é diferente da outra. Essa casa tem o quê? Alegria, paz, amor, verdade, companheirismo e fidelidade. É diferente. Se criou outro âmbito. O que você está vendo? E o que você está causando dentro do seu lar que os seus filhos estão vendo hoje? O que os seus filhos estão vendo? O que eles conseguem ver? Eles estão memorizando tudo que estão vendo. Pelos olhos. Uma pergunta, faça essa pergunta para você. O que tenho permitido entrar pelos meus olhos? O que você está vendo? Nas redes sociais, na televisão, no YouTube? O que você está vendo? O que você está introduzindo para dentro de você, na sua alma, no seu espírito, através dos seus olhos? Então, guarde os seus olhos.
Guarde os seus olhos, porque a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A segunda porta, o que ouvimos? A porta dos ouvidos. Já está aqui? A porta dos ouvidos. O que você está ouvindo? Ou o que você ouviu até então? Algumas pessoas apontam para você, ou apontaram para você, ou na sua infância apontaram para você e começaram a te rotular. Olha o que diz a palavra sobre isso. Em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que nós podemos ouvir? Nós podemos ouvir ou a palavra de Deus, ou ouvir as vozes maus, a voz que é contrária à sua vida. Eu me lembro, quando eu era criança, uma vez nós fomos numa casa, chegamos em casa, bateram lá na nossa casa, pastor, eu era criança, tem 2 meninas endemoniadas, numa outra casa ali na rua, e nós fomos lá, eu fui junto, eu criança, fui junto, e aí eu junto lá, né, expulsava de um, daí expulsava quando ia expulsar da outra, voltava na outra demônio, e elas se encostavam uma na outra, e o demônio ia ali, um para o outro, então tinha que expulsar o demônio de um, botar no quarto, na sala, voltar no quarto, expulsar o demônio, mas isso foi horas, porque a outra vinha correndo, e só que eu me lembro de uma coisa que o demônio falava para mim, ele olhava assim para mim nos meus olhos e dizia assim, eu vou te matar, eu vou te matar, e aquilo, criança, expulsando demônio, aí eu depois perguntei, o pai, o demônio disse que vai me matar. Disse, não vai nada, não vai não. Ele estava com raiva de ti. E às vezes, e aquilo ficou um tempo, criança. Só que, e o que nós estamos ouvindo? Que pessoas têm falado para você, quem sabe são usadas até por Satanás, para te destruir através das palavras, dizendo que você é um perdedor, que você é um falido, um infeliz, um desgraçado, inútil, burro. O que você está ouvindo? O que pessoas têm falado através, sendo influenciadas por Satanás para te atingir? Eva foi enganada porque ouviu a voz errada. Lembra que nós pregamos esses dias sobre Eva? E daí Deus chega para Eva e pergunta para Adão, como assim você comeu o fruto? Estou parafraseando. Ele disse assim, não, é que a mulher que me deu o fruto. E aí, Eva? Não, eu fui enganada pela serpente, a serpente me enganou. O que é isso? Fui enganado pela serpente. Ouviu a voz da serpente. Quem você está ouvindo vozes, hein? Quais são as vozes que você tem ouvido? As vozes ruins às vezes ficam ecoando mais dentro de você do que as palavras de bênção que saem de cima desse altar. E de repente você não consegue ir para frente em diversas áreas da sua vida, porque dá mais valor das vozes ruins que eu escuto lá fora do que a própria voz de Deus que é lida aqui, através da palavra de Deus, que é bênção para a sua vida. Isso vai depender de você. Qual voz que você quer ouvir? O que você deixa entrar no seu ouvido? É você que deixa. É você que tem esse poder de dizer o que vai entrar e o que não vai entrar no seu ouvido. Devemos ouvir a voz de Deus e rejeitar as palavras que destroem a nossa fé. É para nós João 10, 27. Abre aqui. João 10, 27. Diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu as conheço e elas me seguem. O que as ovelhas de Jesus fazem? Hã? Hã? Mas para seguir, o que elas têm que fazer? Ouvir. Quem não ouve a voz de Jesus, possivelmente não segue Jesus. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, você possa ser influenciado pela voz de Jesus. Não pelas vozes que querem tirar você do foco. Sabe qual é a voz que quer tirar você do foco? Ah, esse domingo eu não precisa ir no culto. Quem sabe não vamos no culto? Você acha que isso é de igreja, irmão? Tem que ser bem sincero. Você acha. Deus não quer que você venha no culto. Você acha que Deus não quer que você tire aquele momento de oração? Eu vou orar em casa. Mas hoje não. Fica para amanhã. Que voz que você está ouvindo? Vou ler a Bíblia. Mas só tem que fazer umas coisinhas antes e acaba não lendo a Bíblia. Tem o tempo. Fica contando histórias para você mesmo, enganando a você mesmo. O que você tem ouvido, hein? Até mesmo em canções, músicas. Que músicas você tem ouvido? Uma pessoa chegou para mim, mas pastor, assim, de repente não tem problema, né? Ouvir as músicas que não. Ah, acho que foi o irmão, né? O irmão fez uma pergunta, né? Esses dias, pastor, o que o senhor acha das músicas assim, assim? Eu disse, olha, irmão, não vejo problema. Porém, eu disse para o irmão, né? Porém, irmão, uma música da igreja vai nos edificar. E foi isso que aconteceu ou não foi? Ele estava triste esses dias, eu mandei uns hinos para ele, foi? Foi ou não foi? E aí ele me mandou uma mensagem, pastor, foi uma bênção para mim. Ele estava desanimado, estava triste, mandei o hino para ele, se escuta esse hino. E aí ele se animou, ficou feliz de novo. Por quê? Palavras que nos geram esperança, palavras de vida, palavra que nos anima, canções que nos abençoam. Tem tantas canções no mundo que influenciam a traição, que influenciam coisas erradas, bebedices, até mesmo usar drogas. Por que isso, irmãos? Por que não escutar uma canção da palavra de Deus? Porque coloque lá, escute a Bíblia. Se você tem dificuldade de ler, bota lá o fonezinho, tem tanta Bíblia hoje digital que dá para escutar. Escuta a palavra de Deus. Deixe entrar nos seus ouvidos a palavra que gera vida e vida em abundância. Amém? Músicas, conversas, pessoas que querem trazer fofoca, dissensão, calúnias. Não escute isso. Feche os seus ouvidos para isso. Escute a voz de Deus. Escute as palavras de Deus na sua vida. Molde a sua vida segundo a palavra de Deus. E eu faço uma pergunta. E você pergunta para você mesmo. O que tem escutado? Está edificando a minha fé ou me afastando de Deus? O que eu tenho escutado hoje? Cadê o outro? Cadê o outro, a outra tela dos ouvidos? Escute essa voz que diz que você é um vencedor, que você é próspero, que você é feliz, que você é abençoado, que você é bondoso, que você é capaz. Escute essa voz de Deus que te dá essa esperança e essa força para continuar indo em frente, para continuar indo conquistar em nome de Jesus. É assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Terceira porta, a porta da boca. O que falamos e provamos. Dizem Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto.
Vou repetir, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. A boca pode ser usada para abençoar ou para amaldiçoar. O que você tem falado? O que está saindo da sua boca? Pessoas que começam a falar assim, ó. Olha só, alguns exemplos de palavras de maldição. Preste atenção. Você é tão atrapalhado. Você nunca será nada. Você nunca vai mudar. Você vai ser como sua mãe. Você vai ser como seu pai. Amaldiçoando. Se pai, quando está amaldiçoando, quando pai e mãe é ruim, né? Eu gostaria que você estivesse morta. Desejo que você nunca tivesse nascido. De repente, quando crianças ouvem isso, é melhor que você não tivesse nascido. Olha só, palavras de maldição. Menino burro, você não aprende as coisas. Você é um imprestável. Essa criança é uma praga. Já falei sobre isso, né? Esses dias, né? Saindo maldição da boca. Palavras que não edificam em nada. Palavras que não te levam a lugar nenhum, mas te deixam estagnado e gera morte. Gera morte física, mental, espiritual. Pessoas morrem pela maldição da boca. Você sabia disso? Aqui em Tiago 3, 5, 10, diz assim, ó. Vou botar aqui para vocês. Tiago 3, 5 a 10. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também ela mesma é posta como chamas pelo inferno. Eu estou lendo a Bíblia, irmãos. Tiago, capítulo 3, agora o verso 7. Olha o que diz o verso 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É a palavra de Deus. Olha só. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar o mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada pode dar água doce. Se da sua boca sai maldição, ela pode sair bênção? Enche a sua boca de bênção. Use a sua boca para profetizar, para abençoar. Seja um canal de bênção através da sua boca, através das suas palavras. Deixa Deus te usar para você poder usar a sua boca. Olha o que diz ainda em Efésios 4, 29. Eu parei aqui. Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É a palavra de Deus, queridos. Devemos falar palavras de vida, louvor e gratidão. 1 Coríntios diz assim, 1 Coríntios 10, 31, diz assim,
Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. No paladar, devemos evitar esses vícios. No nosso paladar, devemos evitar bebedices. Por quê? Porque que não entre em nossa boca algo que não agrade a Deus. Porque o que entra na nossa boca, o que comemos, façamos para a glória de Deus. Nós estamos fazendo para a glória de Deus, até para comer tem que ser para a glória de Deus, irmãos. E isso influencia a nossa boca. E agora você pergunta a você mesmo, minhas palavras glorificam a Deus? O que eu tenho falado está glorificando a Deus Pai? Cadê a próxima da boca ali? Diz assim, então, a boca fala o que está cheio o coração. Algumas palavras de bênção são, toda bênção vem de Deus. Que o dia de hoje seja abençoado. Que as bênçãos divinas estejam com você hoje e sempre. Que o Senhor te conceda um dia de luz, de amor, de muitas vitórias em sua jornada. Que a minha vida seja um testemunho de bondade, das bênçãos de Deus. Agradeço ao Senhor por sua proteção e por suas bênçãos diárias. O que é isso aqui? Palavra de bênção. Por quê? Por que eu falo essas palavras de bênção? Porque a minha boca fala o que está cheio o meu coração. Que o Senhor possa encher o teu coração hoje de alegria, de paz, de ânimo, de esperança, de graça, de amor, em nome de Jesus, e que isso saia da sua boca para abençoar aqueles que andam com você, em nome de Jesus. O toque, a quarta porta, a porta do tato. Aqui você pode ver pessoas brigando. Por que isso? Explico para você. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Nosso corpo pertence a Deus e deve ser usado para glorificá-lo. Pessoas estão maltratando uns aos outros, brigando, se esbofeteando. Mas isso é de Deus? Não, não é de Deus. Pessoas estão empurrando umas às outras. O contato ruim que tem através do tato. E outro tato que é importante é aquele do pecado. O tato da traição. Pessoas estão traindo através do tato. Olha, você está entendendo, querido? Você está compreendendo essas portas? O que pessoas estão fazendo com essas portas? Estão destruindo as suas vidas. Pessoas, pelo seu tato, pegam dinheiros ilícitos. Roubam, enganam. Fazem negócios errados. Através do seu tato. Fecham negócios. Através do tato. Dão o seu compromisso, apertam as mãos e depois tanto faz o compromisso como tanto fez. Isso é maldição. Foi através do tato que a pessoa gera maldição para a sua vida. Devemos evitar toques impróprios e atitudes que nos levam a pecar. Diz ainda em Marcos 1, versículo 41. Diz assim, e Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, fique limpo. O que eu estou falando sobre isso? Olha só, antes de falar desse versículo, eu quero falar desse outro versículo de Coríntios 6, 15. Escute, preste atenção no que diz nele. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que
eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une com a prostituta forma um só corpo com ela? Isso é tudo tato, querido. Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fuja das imoralidades sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está com vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. O que o corpo representa? O tato. Você tem glorificado a Deus assim? E quando Jesus estende a mão, ele pega na mão daquele homem, que aquele homem desejava ser curado. E quando ele pega, aquele homem é curado. Eu sinto que quando ele pega na mão, aquele homem já começa a transformação de cura. Vocês lembram daquela mulher que estava sofrendo com fluxo de sangue 12 anos? Vocês lembram? O que ela faz? Alguém lembra? Ela faz o quê? Toca na orla, nas vestes de Jesus. Quando ela toca, o que acontece? Quantos anos ela estava doente? 12 anos. E através do que ela foi curada? Do tato. Ela tocou em Jesus. Você está entendendo? A porta que nós estamos usando com a porta que nos dá acesso da bênção ou da maldição. Apenas com um toque ela curou a sua dor de 12 anos. Diz a história que ela perdeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha tentando ser curada e não conseguiu ser curada. Mas quando ela toca em Jesus, ela foi curada. Através do seu tato. Vocês estão entendendo? O que tocamos influencia a nossa vida espiritual. Agora pensam com você, os meus toques são uma ação que reflete na minha santidade? Reflete na minha vida com Deus? O que eu tenho tocado? Agora vamos para o outro ponto. O olfato. 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus... Só deixa... Eu já coloquei o outro lá, né? Volta só um, por favor. Aqui, olha só o toque. Pessoas viram isso. Esse toque que receberam. Toque de carinho. Toque de amor. Toque de esperança. O toque é tão importante, o tato é um dos sentimentos que pode usar para sentir e expressar amor. O tato pode ser usado para expressar amor, afeto e confiança, aliviar o estresse, reduzir a dor, transmitir emoções e cuidar de outras pessoas através do tato. Pessoas são curadas com um abraço seu. Pessoas podem ser curadas apenas com um abraço. Pessoas podem ser consoladas apenas com um abraço. Você tocar nessa pessoa, ela pode ser curada, ela pode renovar a esperança através de um abraço. Então deixa Deus te usar através desta porta do tato. Em nome de Jesus. Olha aqui, pessoas vendo. Só a imagem já reflete isso, não? Sim ou não? Vem, troca a próxima imagem então, vamos lá. Agora, do olfato. Cheirar mal. É bom chegar num lugar que está com um cheiro ruim? Não, né? É ruim chegar num lugar onde tem um fedor, né? Chega lá, está cheirando mal, tem aquele cheiro ruim. Eu acho que ninguém gosta disso. A limpeza, irmãos,
é de Deus. A irmã Vera faz limpeza, né, irmã Vera? Você faz a obra de Deus, irmã. Né? Tem mais irmã que trabalha com limpeza aí? A irmã Luci, a irmã Elisiane, a irmã Venir, né? Vocês fazem a obra de Deus, irmãs. A limpeza é de Deus. O David limpa carro, né? Então, a limpeza também, né? É de Deus. Um aroma bom, suave, limpar a casa é de Deus. Deixar o chão limpinho, bonito, é de Deus, né? Eu fui uma vez na casa da irmã Iraci, ela tem assoalho lá, né? Ela tem um assoalho assim, irmão. Lembra aqueles assoalho bonito, vermelho, assim, brilhoso? É o dela. É lindo. Eu falo para todo mundo que é lindo lá a casa de vocês, irmão Dagoberto. Acho bonito assim, bem limpinho. É bom de ir lá. Me convida de novo que eu tenho que ir lá. É bom de ir numa casa limpa, irmãos. É bom de ir numa casa cheirosa. É bom de andar num carro limpinho, cheiroso. É bom. Todos gostam ou não gostam? Amém. É bom uma criança cheirosa. Ontem vem a filha da Gabi, estava cheirosinha, assim, né? Ela vinha, sentava no meu colo, se jogava em cima de mim, assim, né? E daí eu tirava a casquinha, abraçava ela, assim, né? Cheirosinha, limpinha. A Perla também, né? Cheirosinha ali. É bom. Todo mundo quer estar perto. É agradável. Então, olha a importância do olfato. O que nós estamos sentindo. Diz assim em 2 Coríntios 2,15, porque para Deus somos como um bom perfume de Cristo. Para Deus somos um bom perfume de Cristo. Por que que dá essa referência? Porque aonde tem um perfume, um lugar limpo, ajeitado, organizado, é bom de estar, é agradável. As pessoas gostam de estar. É muito bom. E a palavra de Deus fala sobre isso. O olfato nos lembra a presença de Deus lá em Êxodo 30, 34, 38, aonde eles vinham, botavam os incenso e faziam, queimavam e subia aquela fumaça, e eles diziam assim, que subia como um cheiro agradável a Deus, aquela oferta. Mas quando tinha pecado, diz que não chegava um cheiro agradável a Deus. Mas quando era com santidade, era bem feito, tinha aqueles perfumes, era um cheiro agradável a Deus. Deus recebe o cheiro agradável. Deus está aonde tem algo limpo, organizado e cheiroso. Que a nossa vida seja assim. Que possamos ser assim. Somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo em nosso testemunho. Nós testemunhamos com a limpeza, irmãos. Olha que coisa incrível. Vocês estão entendendo? Tinha uma igreja em Porto Alegre, uma igreja antiga. Hoje eu acho que deve ter mais de 40 anos o Bartenon, pastor Toninho. 50 anos a igreja. E o pastor Hamilton, quando assumiu lá, ele falou com o pastor Leandro, para ficar um tempo lá de interino. E aí eu trabalhava com o pastor Leandro, Lucas, me ajuda lá, vou precisar de força lá de ajuda. Quando nós começamos lá, comecei com ele, o primeiro culto tinha 8 pessoas. Uma igreja grande, antiga, 50 anos de igreja, construída lá, teve muitos membros, né? Gerações de pessoas, inclusive essas duas bênçãos são de lá desde que eram jovens. Faz tempo, né? Meu Jesus. Pastor Toninho e pastora Tânia. Então, quando nós chegamos lá, que é a igreja onde a pastora Emily nasceu, foi consagrada nessa igreja. E aí, quando nós chegamos lá, irmãos de Deus, a igreja, nós fomos olhar o fundo da igreja e ir lá embaixo. Nós pegamos um caminhão e tiramos 3 caminhões de lixo da igreja. 3 caminhões
de lixo. Nós levantamos os bancos, limpamos aquela igreja, e a igreja estava em funcionamento. Pasmem, pasmem, estava em funcionamento aquela igreja. Mais quase fechando do que aberto. Então, nós tiramos aqueles 3 caminhões de lixo e começamos a orar. E eu descobri uma coisa, que aonde tem sujeira e tem lixo, tem demônio. E trava o crescimento de todas as áreas da nossa vida. Inclusive travava o crescimento daquela igreja. Quando nós primeiro limpamos tudo, arrancamos aquela sujeira toda, começou a aparecer gente na igreja. Em um ano nós chegamos a fazer culto lá com 80 pessoas, se eu não me engano. É isso, pastor Aime? Que um ano depois, daí, o pastor Toninho também veio auxiliar lá, o pastor Toninho na época. E nós em um ano, em 80, 100 pessoas nos cultos. Mas começamos pelo básico, limpando. Limpando, perfumando. Então, sujeira na nossa vida tem que ser tem que limpar. De todos os tipos, de todas as formas. Tudo que precisa organizar hoje para limpar a vida, limpa hoje, organiza e já limpa, irmão. Já tira essa sujeira, toca fora. Amém ou não amém? Graças a Deus. Vamos lá. Eu estou no olfato, né? Precisamos discernir o que agrada a Deus e o que nos traz impureza. Aí eu pergunto a você, a minha vida tem sido um bom perfume de Deus ou não? Queridos, acho que tem mais um. Tem mais um ali? Esse aqui? Por exemplo, um perfume agradável pode atrair os outros e melhorar as interações sociais. Enquanto uma fragrância desagradável pode afastar as pessoas. A psicologia do cheiro é uma área intrigante que demonstra um impacto profundo que os perfumes podem ter em nosso humor, nas nossas emoções e nas nossas memórias. Quem é que lembra aí do Alma de Flores aí? Irmãos, eu fui visitar uma casa esses dias. E aí a vozinha não está mais morando na casa, ela está morando em outra casa. E aí os filhos foram me levar e levamos o cliente também para entrar na casa. E quando entramos na casa, veio a criança junto. Veio a criancinha. E a criancinha entrou na casa. Eles entraram e tal, conversando. E a criancinha entrou. Acho que tem uns 5 anos, por aí. 5 anos entrou, Dagoberto disse assim, que cheiro de casa de vó. Na realidade era naftalina, irmãos. Porque os mais antigos, botavam naftalina nos guarda-roupas e tudo mais. E aí ele sentiu o cheiro de naftalina. Que cheiro de casa de vó. A criança falou. Você está entendendo que traz recordações o cheiro, o perfume? Né? Então, o bom perfume também nos traz recordações e mexe nas nossas emoções. Eu acho que encerrou, né? Então vamos lá para encerrar, irmãos. Só pode colocar para nós lá o fundo, para nós encerrarmos. Guarda, a palavra de Deus diz assim, Deus nos deu esses sentidos, os 5 sentidos. E esses 5 sentidos são como portas na nossa vida. E esses 5 sentidos que Deus nos deu são para ser bênçãos na nossa vida. Mas eles precisam ser guardados para que não se tornem portas de maldição e de pecado na nossa vida. Fiquem em pé, queridos. E o desafio dessa noite para você é: guarde os olhos, evitando aquilo que nos afasta de Deus. Cuidar dos ouvidos,
ouvindo mais a palavra de Deus. Usar a boca para edificar e louvar. Ter um tato puro e santo. Ser o bom perfume para o mundo. Como Salmos 19:14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. O que você vai fazer a partir de hoje a respeito desta palavra que você ouviu? Será que tem coisas para mudar na sua vida? Será que tem coisas para mudar o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está falando, o que você está pegando? Será que tem algo para ser mudado para que essas 5 portas possam trazer bênção na sua vida? A escolha é sua. O que você vai atrair depende apenas de você. Não depende de mim. Eu sou aquele que transmito a palavra. Eu sou aquele que entrego a palavra. Agora basta você ou recebe a palavra e vive ela para que haja uma transformação geral na sua vida. Ou você deixa essa palavra de lado e diz assim: eu vou viver o que eu quiser. Eu vou escutar o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser. Eu vou usar o meu corpo da forma que eu quiser. A escolha é sua. Mas eu te convido hoje a fazer uma escolha inteligente. Escolher o melhor para a sua vida. Que é em todos os sentidos da sua vida. Fazer o que a palavra te ensina. Para aquilo que você viveu ou que passou, fique de lado. Não faça mais parte da sua vida. Mas que a partir de hoje comece a viver uma vida próspera. Próspera, quando eu falo, vocês sabem, com saúde, com paz, casamento abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados, casa que tem amor, tem esperança, tem união. É muito bom a pessoa estar lá no trabalho, está trabalhando e quem sabe aquele dia está cansado do trabalho, mas tem a esperança que vai voltar para casa. E ao voltar para casa, vai ter lá o sorriso do filho, da filha, do esposo, da esposa. Vai poder tomar aquele cafezinho abençoado. Isso é bom. Vai poder tomar o seu banho, sentar no sofá, assistir algo em família, com paz. Mas é tão ruim quando você sai do trabalho, um trabalho cansativo, e chega em casa, não tem com quem falar. Casa cheia, mas não tem com quem falar. Você chega na casa e é triste. A casa, se vai falar uma coisa, responde de forma ríspida, de forma ruim. Não tem nada de agradável ficar em casa. É tão ruim. Toma aquele banho e vai dormir de uma vez, porque não tem alegria nenhuma nessa casa. Não é isso que Deus tem para ti, querido. Não é isso que Ele quer que você viva, não. Às vezes não consegue nem dormir direito, com tantos problemas que tem. Mas hoje Deus te chama para viver algo novo. Com fé, com esperança e com amor. Que esse tempo de fé, de esperança e amor se prolongue dias e dias na sua vida e na sua casa, no seu trabalho, com a sua família. E os dias ruins, eles possam ir embora para nunca mais voltar. Em nome de Jesus.